contratado ainda o técnico Luiz Carlos Martins, mas tinha sido já anunciado já isso e tudo mais. E aí nós fomos esperando o tempo passar, porque os treinos estavam acontecendo. Sábado teve um treino muito legal com portões abertos. Eu não consegui estar, mas os meninos estavam lá, inclusive a cobertura da Pérola. E hoje nós estamos recebendo então o treinador do nosso tricolor para a temporada 2026 e também o presidente, Dr. André, para a gente poder esclarecer aí os assuntos do nosso tricolor. Professor, bom dia. Também bom dia aí ao presidente aqui no nosso programa. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar presente aqui. E também um bom dia para o presidente. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pérola. Chegou a hora, né? Chegou? Não tem como mais voltar. Você tá com mais expectativas do que na primeira temporada ou não? Eu digo que eu tô um pouco mais maduro, né? Mas a expectativa é a mesma, a ansiedade é a mesma, a gente tenta controlar, mas é tanta coisa pra gente resolver nos bastidores que a gente tem que focar nisso, né? E dentro de campo, deixa que os jogadores e o professor façam o trabalho. Meu papel como presidente, como diretor, é dar todas as possibilidades e todas as condições para que isso possa acontecer. Agora, quem empurra a bola para dentro é o centroavante, quem escala o centroavante é o professor, aí é com eles. Acredito muito nesse plantel, estou muito mais contente em relação ao ano passado, que a gente sabia que era um ano de transição. E o Bandeirante vem aí para brigar passo a passo com todos os outros clubes da Série A3, que será muito difícil. Um campeonato talvez o mais nivelado de todos os tempos, pelas equipes, pelas contratações, pelos investimentos. Mas o Bandeirante pode ter certeza que tá muito mais solidado, está muito mais sólido, se é a palavra correta, do que estava no início da nossa gestão ano passado. Agora, o Luiz Carlos Martins está aqui conosco. Nós conhecemos ele já de outros campeonatos, né? Tanto na Série A2, Série A3. E quando você, nos bastidores, você falou, olha, estamos tentando trazê-lo. Não era ainda oficial. Como que é vir trabalhar no Bandeirante? Porque diz a lenda que quando fala em Bandeirante, a principal característica é o torcedor. Porque na Série A3, na própria Bezinha, não há um público como o nosso. Você já chegou a enfrentar o Bandeirante em outras oportunidades? E como que era estar contra o Bandeirante, mesmo nas situações mais complicadas que nós vivemos nos últimos anos? Bom dia. Bom dia. Sim, já trabalhei várias vezes aqui contra o Bandeirantes, né? E todos nós sabemos, nós que estamos no meio do futebol, sabemos que a torcida do Bandeirantes é uma torcida bastante forte em todo sentido. Nós já tivemos algumas experiências jogando aqui contra. Agora tenho o privilégio, o prazer, a satisfação de trabalhar aqui no Bandeirante a favor da torcida. Espero que nós possamos fazer um grande campeonato. É início de competição, como o doutor disse. Muita calma nessa hora, é uma formação nova, jogadores se conhecendo, vindo de outros estados, jogadores que praticamente se conheceram aqui dentro, né? Uma formação nova, mas estamos trabalhando dentro daquilo que a gente acha que é necessário para a divisão. Estreia sempre é estreia, tem que ter muita calma, sabedoria, inteligência. Vamos enfrentar um adversário difícil, acostumado à divisão. Tem uma camisa forte também, que é a Portuguesa Santista. Mas o Bandeirante tem uma camisa forte também. Tem o nosso torcedor que, com certeza, espero que isso aconteça, que faça a diferença pelo lado positivo. Logicamente que dentro de campo o grupo vai ter que corresponder. Agora, do mesmo lado, eu como treinador, peço um pouquinho de paciência para o torcedor, que estão se conhecendo agora. Jogadores que vão jogar pela primeira vez em Birigui. Vai sentir o calor da torcida, vai sentir o nosso campo, o nosso gramado. Tem muitos jogos pela frente, mas o pensamento nosso, o meu como treinador, é procurar fazer uma grande estreia e procurar o resultado positivo. Agora, nós tivemos alguns jogos que vocês fizeram, jogo treino, né? Se eu não me engano foi contra a Votuporanguense, que vocês foram lá. Teve também contra o Penapolense, não sei se teve outros... Oi? Tanabi também vocês fizeram. Deu para enxergar alguns problemas, coisas positivas. É claro que treino é treino, jogo é jogo e jogo-treino também. Mas animou aquilo que você viu ao longo dessas partidas com times que estão disputando ou a 4 ou até mesmo a Série A3? Ah, sim. Como eu falei para você e para vocês, é um time de formação nova. Né? Os jogadores vão se conhecendo nos treinamentos, você vai tirando algumas conclusões. Tem jogadores que chegaram bem baixo fisicamente, vamos dizer assim,
Mas dentro dos treinamentos, treinamento técnico, treinamento tático, alguns jogos, nós fizemos aí 4 jogos treino, vamos dizer assim, dentro da expectativa, dentro do esperado, do momento do clube, do tempo que nós tivemos de trabalho, foi muito bom. Eu vou fazer essa pergunta, responda quem achar que deva responder, ou até mesmo os dois. Como que foi a montagem, presidente? Porque quando a gente trouxe o senhor aqui no nosso programa, havia a expectativa, olha, a gente trouxe o Jailson e vão começar a montar de acordo com o treinador. Qual foi o perfil que vocês escolheram para esse ano? Porque a grande maioria dos torcedores que estão nos acompanhando, eles não conhecem muitos jogadores. Apenas algumas referências que foram publicadas. Mas foi um perfil mais jovem, de mais experiência, de jogadores mais rodados. Como que foi essa ideia? Ou é uma mescla de experiências aí da Série A3? Wesley, eu não esqueço, o professor vai lembrar disso, uma das primeiras conversas, lá em agosto, setembro, que a gente começou a se falar, o professor Luiz Carlos falou: presidente, eu lembro do Bandeirante aqui, toda vez que eu venho jogar aqui, não é fácil jogar aqui não. E eu preciso de um time aguerrido, preciso de um time que tenha a vontade de estar aqui, que seja um time forte fisicamente, que isso é uma das características do professor também. Então, a montagem do elenco, nós optamos por uma mescla, claro, né? Tem alguns jogadores mais experientes, que conhecem a divisão, e algumas apostas também, mas com a característica de um time aguerrido. A torcida do Bandeirante é o que pode fazer a grande diferença, só que a torcida vai entrar junto dentro de campo se houver esse empenho dos jogadores. Não dá para fazer 1-0 e ficar segurando o segundo tempo inteiro, né? É carrinho na lateral, é bola dividida, é chamar a torcida junto. Então, a principal característica que eu percebo nesse clube, como diretor, não como treinador, mas é um time aguerrido, que ao mesmo tempo consegue colocar a bola no chão, consegue jogar, e um time muito forte fisicamente. Então, nós optamos por fazer uma mescla de jogadores mais experientes e algumas apostas importantes, e junto com a experiência do professor, que as contratações foram feitas todas em conjunto com a diretoria, com o gestor, com a análise de desempenho e com a palavra final do professor nos auxiliando disso aí. Foi mais ou menos nessa linha, né, professor? É isso aí. As palavras do presidente eu endosso. Durante a temporada, a gente, obviamente, que nós vamos ter necessidade de possíveis contratações. Isso está em aberto ou o grupo está fechado? Não, nós temos ainda de 4 a 5 vagas em aberto ainda, mas isso deixa bem claro que não é uma característica do Bandeirante, é uma característica de praticamente todas as equipes, tá? Wesley, com a mudança do calendário nacional esse ano, os estaduais se tornaram mais curtos. Então tem muitos estaduais bons aí, de alta qualidade, de alto nível, por exemplo, o paranaense, o goiano, o catarinense, que acaba no dia 15 de fevereiro. Então, daqui 3, 4 rodadas, que a gente vai estar ainda no início do campeonato, vai ter uma quantidade de jogadores que estão disputando a Série A1 dos seus devidos estados, livres, teoricamente, no mercado. É claro que é o mesmo pensamento do Bandeirante de todos os clubes que vão atrás desses jogadores. Mas a ideia é montar um grupo base, montar um grupo estruturado e deixar algumas vagas para aqueles atletas que podem vir nos ajudar futuramente. A gente tem várias camisas pesadas, como o Luiz Carlos Martins comentou, na temporada, né? Quando a gente olha a Série A3, né, a classificação, né, os clubes, tem times que jogaram a Série A1 durante anos, ou até Campeonato Brasileiro, naquela época de Campeonato Brasileiro de 30, 40 clubes. Vocês conseguiram observar os times, ou vai precisar começar o campeonato, ou tem alguma equipe que vocês têm uma atenção um pouco mais redobrada pelos investimentos? Porque teve alguns anos de Série A3, eu me lembro que teve time que gastou 3, 4 vezes mais do que a maior parte dos clubes. É claro que quem entra em campo não é o dinheiro, é o jogo, são os atletas, mas isso faz a diferença, vocês sabem bem. Vocês conseguiram olhar alguma coisa dos outros clubes ou ainda está tudo muito às cegas? É claro que nós temos informações nos bastidores, a gente sabe quem investiu mais, quem investiu menos. Mas assim, Wesley, eu posso garantir que a mesma preocupação que nós temos com alguns adversários, esses adversários têm em relação ao Bandeirante hoje também, tá? Então, eu fico imaginando, até conversando com o presidente da Portuguesa, poxa, logo de cara pegar o Bandeirante também. Então assim, nós estamos... a Série A3, esse tipo de competição é muito similar, né? É muito linear. É aquela bola parada, é aquele lance individual, é aquele trabalho bem feito de diretoria que vai fazer a diferença lá na frente. Mas eu garanto ao torcedor bandeirantino que nós estamos forte, estamos com um grupo coeso, um grupo bom,
E assim, as características de cada equipe individualmente a gente vai descobrindo durante o campeonato, a gente consegue ter essas informações mais específicas, né? Jogo é jogo, treino é treino. Tem alguém que já dizia, quem falava isso, professor? Tinha um treinador, acho que era o Tele que falava, né? Falava. A hora que a bolinha rolar, os 90 minutos valendo, com torcida, aí você vai saber a característica de cada jogador, como ele se desempenha sobre essa pressão, um vai melhor, outro não. E agora, Então, como a federação transmite, né? Vocês podem também observar cada jogo depois, né? Todos os adversários nossos já foram observados em alguns jogos, né? Principalmente esses iniciais, né? A gente já tem essas características. Agora, a hora que a bola rola é diferente, aí é para valer, aí é sentimento ali dentro, e aí a gente vai saber exatamente qual é a condição de cada equipe. Nem sempre o que mais investe é o que vai sair melhor. Claro que isso dá uma condição melhor, mas o Bandeirante hoje está de igual para igual com todos os clubes, e a gente está lidando para fazer um trabalho aí bem feito, isso é importante. O pessoal está participando aqui, uma das perguntas que o pessoal mais faz é a questão dos jogos no Pedrão. Vocês já criaram um critério para os jogos, ou é a federação que fala, ó, tem que jogar a quarta-noite e acabou? Ou vocês podem mudar, porque o primeiro jogo vai ser num sábado à noite, né? Vai ser sempre aos sábados, porque o pessoal está perguntando aqui, tem aquele torcedor que gosta da sexta, ou era quarta, domingo, sempre vai ter um horário, mas eu me lembro que no ano passado vocês usaram uma estratégia também de jogar à tarde, né? Você tinha a dificuldade do torcedor, mas para as características do time, vocês até falaram, olha, o time começa a cansar o adversário e a gente se beneficia com isso. Já existe essa estratégia, a federação mudou, só para o torcedor também já se programando, além da estreia, para os demais jogos? Não, as datas, Wesley, já estão definidas, né? 90% dos nossos jogos serão no sábado à noite, às 7 horas da noite, e nas quartas, às 8 horas da noite, tá? Eu confesso que, como presidente, eu pensei simplesmente e unicamente no torcedor. O que nós vivemos no ano passado na estreia e o segundo, terceiro jogo às 4 horas da tarde no domingo, aquilo ali é inviável, não dava para você ficar lá. Então eu pensando no conforto do torcedor, para que ele possa comparecer, para que não tenha um problema do calor, que a gente vive uma fase de calor. Essa época do ano aqui em Bibi nós sabemos que é muito quente, calor né? muito grande. Então a diretoria, claro, teve alguns lances de logística, mas eu pensei 99% no conforto e para que eu possa o torcedor se sentir melhor. Eu acho que sábado, no horário, 7 horas da noite, acho que um bom horário. Quarta-feira todo mundo saiu do trabalho, dá tempo de chegar. E esses horários são basicamente, eu acho que, se eu não me engano, o penúltimo jogo é um domingo, 6 horas da tarde, que eu também pensei no torcedor, para não ser às 4 horas da tarde. E o último jogo é no sábado, 3 horas da tarde. Aí não tem como, né? Porque é todo mundo, né? Todo mundo junto, né? Mas a diretoria pensou muito no meu torcedor, que eu acho que é o ponto fundamental nosso, né? E era importante a gente trazer esse conforto para eles. Agora, olhando para a participação do torcedor, não sei como que tá o balanço das vendas, e o torcedor também gosta de comprar na última hora, né? Quando você passa no Pedrão ali na sexta-feira e no sábado, é aquela loucura. Qual que é a expectativa para esse ano? Tem o fator Jailson, tem o fator da própria cobrança do torcedor, no sentido assim, olha, e eu me lembro muito bem que você disse, agora esse ano, se der errado, é culpa minha. Então, quer dizer, também tem esse lado de que agora, diferente do ano passado, que vocês acabaram pegando de uma forma atropelada, e com razão, né, toda aquela situação política, agora não, agora é uma característica de um trabalho bem feito. Como que é essa questão do torcedor? Também tem agora a venda pela internet, que eu acho que facilita esse fator de você não precisar pegar aquela fila enorme na frente do Pedrão horas antes. Às vezes você não consegue nem pegar o hino, né? Nem o apito inicial. Como que está a questão das vendas para essa semana? Só na sua primeira pergunta, quando eu assumo a responsabilidade e trago para mim a responsabilidade, eu falo isso para os jogadores, falo para o professor. A responsabilidade é minha, eu quero que, se qualquer coisa acontecer, é o presidente que tá acima desse projeto. E quanto à venda de ingressos, a expectativa está boa. Essa semana a gente tem uma noção que sabe que todo mundo compra em cima da hora, mas já começou a ter números bons em relação ao ano passado, está melhor do que o ano passado para uma estreia. Sabemos que quinta, sexta e sábado é o dia que mais vai vender, principalmente sexta e sábado, o dia todo para vender. Não tem previsão de chuva, né? Não tem previsão de chuva, o tempo lindo, vai estar tudo bonito, vai estar tudo perfeito. Eu queria fazer um convite ao torcedor bandeirantino, que o ano passado nós tivemos o maior público na estreia de todas as séries. Verdade. A 4, a 3 e a 2. E a quarta maior média de público de todas as séries do Paulistão. A 1 também na estreia. Mesmo com aqueles fatores de calor e tudo mais. Mesmo com fatores de calor tudo. Então assim, eu faço um convite ao torcedor bandeirantino que a gente possa
bater esse recorde novamente. A federação olha para isso. Eu vou em qualquer reunião lá em São Paulo, poxa vida, o pessoal gosta do Bandeirante lá em Birigui, né? Isso é um fator importante, é um show, né? É um evento. E para a federação é muito importante, e para nós também, a gente, financeiramente pensando, que a gente conta muito com isso, faz parte da minha estrutura, a bilheteria, mas principalmente o fator esportivo. Nós temos um grande diferencial que é chamado torcida bandeirantina. Então nós temos que lotar o Pedrão, chame a família, vão todos lá, um sábado à noite. Não tem nada melhor que estar lá no Pedrão. Não tem outro lugar para você estar em Birigui do que sábado à noite, às 7 horas da noite, no Pedro Marim Berbel. E como que vai funcionar essa venda pela internet, os valores e as crianças também, idosos, como que vai funcionar isso aí? Wesley, nós temos uma parceria com totalticket.com.br, tá? As pessoas podem entrar nesse site, pode comprar em casa. Se vocês acessarem o Instagram do Bandeirante, peço que todos acessem também o Instagram do Bandeirante. Lá tem uma bio embaixo das informações do clube, que já tem, é só clicar lá que você cai direto no evento do jogo do Bandeirante, muito mais fácil ainda. Então, fundamental, eu não tenho tempo de ir no Pedrão, vou lá. Quanto à compra de ingressos no Pedrão, a loja, a Backstore do Pedrão está aberta até às 6 horas da tarde. E a partir de hoje, nós iremos abrir a loja até às 8 horas da noite. Então, poxa, trabalho até às 6, 6 e meia, sai do trabalho, dá um pulo no Pedrão, vai lá ver as camisas, vai ver o estádio, está ficando bonito, em volta do estádio está ficando bonito, dentro do estádio, e que até às 8 horas da noite vai estar aberto. E é o presidente que vai estar lá na loja até às 8 horas da noite, esperando o torcedor para ir lá comprar seu ingresso, tá? A gente fez uma promoção de meia para todos, tá? Então, meia entrada geral R$20, arquibancada 30 e as cadeiras cativas R$50, tá? Isso é uma promoção de meia para todos já, entendeu? E que é um valor mínimo que a federação exige que a gente possa colocar, porque tem um valor mínimo de ticket para a gente poder colocar também. A criança tem algum desconto? Criança até 12 anos não paga, tá? Então, crianças até 12 anos é uma lei municipal aqui e não paga. Então, leva seus filhos, é importante para poder nos apoiar. Crianças abaixo de 12 anos que às vezes querem entrar junto com os jogadores, vão uniformizadas. Se tiverem com os uniformes certinho, com tênis, com a camisa do Bandeirante, podem, a gente vai fazer uma seleção lá, mas a maioria vai entrar com os jogadores. Vamos lotar o Pedrão e vamos fazer uma grande festa. Professor, a gente, né, tudo bem que não sei se você soube que o nosso presidente, ele às vezes quer jogar de goleiro, inclusive no jogo festivo aqui da Pérola ele tentou de goleiro, mas você sabe o quanto é importante o torcedor, faz a diferença mesmo, quando você vai num jogo de Série A3, Série A4, que o estádio tem lá 5 gato pingado, ou quando você tem um estádio com 1.000, 2.000 torcedores? Ah, sim. Eu já disputei várias divisões, né? O torcedor é fundamental. O que eu posso falar para vocês? Trabalho, honestidade e endosso as palavras do presidente, porque o presidente já falou tudo que tinha que falar, não é isso? A responsabilidade nossa agora é procurar fazer um bom jogo, uma boa estreia. Gradativamente, de acordo com os jogos, o time vai se encorpando, os jogadores vai se familiarizando melhor, vai sentindo a camisa do clube, vai sentindo o nosso torcedor. A meta nossa, nós temos algumas metas, né? E uma delas é classificar entre os 8. Essa é a principal meta. É uma das principais. Depois pensar entre os 4. Depois pensar entre os 2. Esse é o pensamento nosso. São classificar 8 clubes. E o pensamento nosso, meu como treinador, graças a Deus já tive a felicidade de subir vários clubes. A gente sabe a importância, a valorização no clube quando ele consegue o acesso. Agora, tem que ter calma, paciência, acreditar no time. Mais uma vez eu pedindo para o torcedor, como o presidente já pediu, comparecer, eu tenho certeza que vai comparecer, né? Paciência com alguns jogadores, às vezes no momento de lance, o momento que os jogadores vão conhecendo o clube, conhecendo a camisa. Tem um adversário pela frente, e o pensamento nosso sempre vai ser em busca da vitória. Só para recapitular, se eu estiver errado, vocês me corrijam. São 16 clubes, um turno único, com 15 jogos. Os 8 primeiros colocados se classificam, aí vai ser mata-mata ou quadrangular? Não, é mata-mata depois, que os 8 se classificaram, exatamente o que você falou, e aí é mata-mata, né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim por diante.
Se resultados iguais, disputa por pênalti. Imagina? É um jogo só? Não, ida e volta. Ida e volta. Mata-mata. Aí né? depois... Se os dois resultados iguais, disputa por pênalti até a semifinal e a final. Então é interessante se classificar entre os 4 primeiros, porque aí tem a vantagem de depois disputar em casa, no Pedrão, né? Eu quero, e se Deus quiser, nós vamos ter essa sensação de estar entre os 8. Faz 1 ano e meio que eu assumi, eu penso muito nessa hipótese de ter um jogo decisivo aqui no P do Marim Berbel. Você imagina, a casa vai estar cheia demais, hein? Não vai caber gente lá, eu tenho certeza disso. Aí seria um momento épico nessa na nova reconstrução do clube, nessa nova fase. É difícil, só classificam 2, né? Só sobem 2, né? A gente sabe, tem camisas pesadas, igual o do Bandeirante, tem outras equipes também que estão lutando, estão buscando. Mas podem ter certeza que o trabalho está sendo feito de uma forma honesta, de uma forma, é meio pejorativo falar, mas de uma forma trabalhada, de uma forma coesa, com os pés no chão, lembrando da situação que o Bandeirante ainda se encontra, que a gente está saindo dessa situação, mas é um trabalho com fé em Deus o tempo todo. Mas digno pela grandeza do Bandeirante, é isso que a gente está buscando. Bom, tá chegando algumas perguntas, eu só separei 2 aqui. Primeira delas, tem sócio torcedor nesse ano ou é jogo a jogo? Exatamente, muito importante, Wesley, eu ia deixar para falar por último. Torcedor bandeirantino, muito importante. Nós lançamos o passaporte do Beck, né? O passaporte são os 7 jogos do Beck em casa, né? Com o valor normal que ele pagaria na bilheteria, mas ainda ele vai ganhar um chaveiro personalizado do Beck, e esse chaveiro vai ser o ingresso dele para ele entrar. Então ele vai pegar o chaveiro, vai passar lá na portaria, o próprio ingresso dele vai ser o chaveiro para todos os jogos. Bem bonito o ingresso, e além de tudo ele compra a camisa do Bandeirante com desconto. Então todos os sócios, tem tanto para geral, para arquibancada, como para cadeira. E a camisa que saía de R$ 189,90 sai por R$ 150. Então ele tem desconto na camisa, ele garante os 7 jogos e ele ainda ganha um chaveiro como entrada do clube. É uma promoção para que nós tenhamos uma perspectiva de público, de sócios torcedores. A gente não quis usar o nome sócio torcedor dessa vez, que é um passaporte do Beck, que a gente pretende lançar daqui 1, 2 meses, para o ano inteiro, o sócio torcedor de ajuda ao Bandeirante, ao clube, com outras prioridades aí. Mas vá até o dia do jogo, mesmo que passou o primeiro jogo, mas o ideal até o primeiro jogo, vá até a Backstore, ou mesmo Total Ticket também online, pode comprar, divide no cartão, até em 3 vezes no cartão. São valores de R$300 a geral, R$400 a arquibancada e R$500 as cadeiras. Entendi. Uma camisa do clube oficial, um chaveiro do clube e a entrada para os 7 jogos da temporada. Que às vezes a pessoa não faz a conta, mas se ela vai depois dos 7 jogos, sai mais caro, né? Vai sair mais caro, tá? A gente está dando um desconto na camisa, dando o chaveiro, dando a facilidade de chegar lá e não ter que enfrentar fila para comprar ingresso. Já tem um chaveirinho, chega lá, só passa na bilheteria, tem um chip que já vai reconhecer esse chaveiro e já vai entrar automaticamente. É a maioria dos clubes estão usando a Série A3 e o Bandeirante também implantou a partir desse ano. Essa pergunta é para você. Eu achei interessante porque foram 2 pessoas diferentes, o Manuel de Vicentinópolis e o Ricardo aqui de Birigui. Olhando como torcedor, esse time é melhor que o do ano passado? Olhando como torcedor, sim, e olhando como presidente também. Também. Né? São características diferentes, né? Nós tínhamos um grupo de jovens o ano passado, com uma faixa etária ali de 21 a 23 anos, com apostas ainda, que não tinham jogado a divisão. Hoje não, hoje eu tenho atletas que já subiram na divisão, eu tenho atletas que estão acostumados à divisão, eu tenho atletas que foram destaque em outros estados que estavam, e tem o Luiz Carlos Martins, que eu tenho certeza que juntando todas essas peças e o trabalho que ele faz será o grande diferencial. É melhor do que o time passado. Agora, a gente não sabe como estão os outros times também, né? Se estão melhores ou não. Mas tem que esperar a primeira rodada, né? A minha perspectiva, eu nunca prometi nada o ano passado a não ser manter na A3. E a gente conseguiu, nem sei como, pela condição que nós tínhamos. Última rodada lá em Sertãozinho. Não foi fácil. Quase teve infarto. Só que esse ano a promessa é, além de manter, que também é uma coisa importante para nós manter na divisão, que a gente possa ter uns jogos mais felizes, principalmente aqui dentro do Pedrão, que tem que ser nosso grande diferencial. Você falou de passaporte de sócio torcedor. Isso quer dizer que o time tem planejamento para um segundo semestre mais ativo? Wesley, vai depender muito do que acontecer. A base vai jogar, eu não vou abrir mão da base no segundo semestre inteira, desde a molecadinha do 11 até o 20. Tá? Isso já está definido em diretoria. Tem uma Copa Paulista aí para vir, só que ao mesmo tempo eu tenho uma recuperação judicial a ser paga até o final do ano.
né? Já conversamos sobre isso. Então eu preciso sentar com calma e ver o que é melhor para o Bandeirante. Às vezes vale a pena um ano de vacas magras, de poucos eventos, colocar a casa em ordem para que aí assim a gente possa ter um calendário cheio no próximo ano. Mas a intenção é que a gente tenha um calendário cheio o ano todo. E para fechar, me perguntaram se vai ter ainda algum outro treino aberto até sexta-feira. Não. A partir de agora é concentração. Até para não atrapalhar, vai que tem alguma pessoa olhando lá da Santista, né? É concentração, é ambiente fechado, é deles agora, é os jogadores, é o treinador, é detalhe a detalhe agora que possa fazer a diferença lá para frente, mas agora é concentração. Nós temos que focar no primeiro jogo e depois, acho que o professor imagina isso também, gradativamente, cada jogo para frente que vai acontecer. Pergunta interessante aqui do Ricardo. A pessoa comprou o passaporte, mas a esposa ou o filho comprou separado. Pode entrar normal? Pode, né? Pode entrar normal sim, tá? Vou colocar até a pergunta como foi feito. Wesley, pergunta pra ele se eu comprar, ele comprou o passaporte, né, das cadeiras. Se eu comprar depois separado pra minha esposa ou a minha filha, não precisa, aí paga separado. Paga separado, tá? Sem problemas nenhum. E se ele, por acaso, ele quiser também, eu comprei o meu passaporte, mas eu tenho os acompanhantes que eu quero o chaveiro também junto e não quero o passaporte com a camisa tudo, a gente vai entender caso a caso. Pô, o cara já tem o passaporte e quer levar a família também, para nós é importante ter essa segurança de todos os jogos comprados. Então pode procurar a Backstory, fala que eu falei isso aqui e o pessoal de lá está orientado em relação a isso. Nós queremos que todos compareçam, esse é o objetivo, que junte a família, junte aos amigos, divulguem a informação que nós estamos aqui hoje, passando essa divulgação. Convida o amigo, convida o vizinho e vamos todos fazer uma grande festa. Não existe lugar mais democrático em Birigui do que o Pedrão. Lá nós encontramos pessoas de infância que a gente não via faz tempo, empresários, trabalhadores, está todo mundo ali dentro, que é a grande paixão de Birigui, é o Bandeirante. E ali todo mundo torcendo junto, eu não vejo como dar errado. Só para fechar então aqui, olha, então nessa primeira rodada vai ter o 15 de Jaú, a gente torce pro 15 até, você sabe que tem a pérola, né, do Marcial lá, né? Então é o seguinte, a gente torce pro 15 de Jaú, exceto quando joga com o Bandeirante. Então tem 15 contra o União São João, Paulista joga contra o Itapirense na sexta-feira, isso já na sexta, então primeiro jogo da A3 vai ser 15 de Jaú, lá em Jaú contra o União São João, também o pessoal da pérola de lá com a cobertura. O ZAC pega o Desportivo Brasil, tem Rio Preto e Rio Branco no sábado às 15, também às 15 tem São Bernardo e Marília, Barbarense contra o Rio Claro no sábado às 18, 19 horas tem o Bandeirante contra a Santista, né, Português Santista. Que bom que a gente jogou com a Santista aqui, senão a gente tinha que viajar até o litoral, hein? Demos sorte, hein? E não precisar viajar tão longe. Mas o Bandeirante, só para vocês terem ideia, é como se nós fizéssemos um campeonato brasileiro e nós estamos no Nordeste para jogar o campeonato brasileiro. Tá brincando. Nós vamos rodar em termos de quilômetro o dobro do que vai rodar o segundo time que mais vai andar no estado de São Paulo. Caramba! São jogos, por exemplo, nós temos jogos em Jundiaí, Rio Claro, jogos em Suzano. Teve longe, sortes em alguns casos, longe. Outros não, exatamente, né? E aí fechando no domingo, o único jogo do domingo é Francana contra a equipe do Catanduva. Olha, quero agradecer a presença do presidente, também do Luiz Carlos Martins, não o conhecia, boa sorte. A gente vai estar, inclusive a Pérola estará na cobertura das partidas, inclusive tem transmissão da Pérola nesse final de semana, 1 hora antes do jogo, né? O jogo está marcado para as 19 horas, né? Então a nossa equipe da Pérola FM vai entrar às 18 horas com a cobertura completa. O Gui vai estar lá com a gente, né? Com a gente não, né? Eu vou estar acompanhando a arquibancada, mas torcendo para que o nosso tricolor consiga a vitória. Mas como você disse, tem que ter calma, paciência. Eu sei que tem um torcedor que cobra um pouco mais, aquele que cobra um pouco menos, para que o time consiga, quem sabe, os 3 pontos. Mas mesmo assim que o apoio do torcedor seja durante as 15 rodadas, depois acompanhando também pela Pérola os jogos de fora. Obrigado, gente. Wesley, eu que agradeço mais uma vez a receptividade da Rádio Pérola, minha casa. Ao Marcial, meu vice, que me ajuda demais na correria do dia a dia, é um cara fundamental nessa nova gestão do Bandeirante, e vamos todos juntos, né? O Bandeirante não é do André, não é do presidente, não é do professor, o Bandeirante é de todos nós que amamos esse clube e somos de Birigui. Um abraço a vocês. Obrigado, professor, também. Boa sorte aí com os meninos, com os jogadores. Um deles esteve aqui conosco no resenha. Eu sei que vocês ainda vão voltar um pouquinho no resenha para poder falar do nosso tricolor, mas a gente sabe do trabalho. Boa sorte para essa estreia no próximo sábado. Amém, obrigado a todos. Só lembrando, antes do encerramento do nosso Conexão, eu até divulguei de manhã, mas não deu tempo, da nossa vizinha cidade de Araçatuba, porque hoje tem uma reunião importante lá do Conselho Deliberativo, hein? Futuro da AIA com relação à SAF.
Tem uma nota que foi divulgada há 24 horas no Instagram da Associação Esportiva Araçatuba. Uma empresa apresentou uma proposta de SAF. E os diretores são conhecidos, inclusive, né? O presidente do Araçatuba Futebol Clube, que disputou a Copinha, que é o Johnny Chiamente. O Careca, que é o diretor de futebol, que já passou pelo Bandeirante, também trabalhou na AIA, que é o Vladimir Luiz, mais conhecido como Careca, e o empresário Bruno Rondon Tavares. Essa proposta foi apresentada, chama-se Grupo Pluri. Ele possui prazo final até o dia 26 de janeiro e essa reunião está marcada para hoje. A gente vai ficar de olho nessa história porque envolve outra equipe importante da nossa região e graças a Deus teve a entrevista hoje do doutor, então não deu para falar do Campeonato Paulista que o Palmeiras ontem acabou perdendo e hoje tem jogo, tem o time do São Paulo em campo. Carinhosamente, boa tarde.